Daniela, o nosso professor de geografia. Bom dia, pessoas nono ano, segunda aula do livro da Malala, tá certo? A gente estava batendo um papo aqui antes e a gente vai continuar. Alguém falou comigo, só que o áudio ficou muito baixinho, muito longe, eu não consegui entender. Você pode repetir, por favor? Daniela, fui eu. Oi, fala. O nosso professor de geografia deu uma aula falando que existem radicais de todas as religiões. Que, aliás, existem radicais cristãos. Vamos lá, eu entendi. O nosso professor de geografia falou que os radicais, só que tenta mexer um pouquinho no seu fio aí para eu conseguir te entender. É no caso o Breno. Que existem radicais de todas as religiões, especialmente até cristãos. Gente, alguém entendeu? Luísa, desculpa, eu não consegui. Eu entendi. Eu entendi. Que existem radicais de todas as religiões. Isso, é verdade. É verdade, sim. Eu ia falar, inclusive, sobre isso, comentar. Que existem, sim, grupos radicais de todas as religiões. Isso mesmo. E no passado, se você estudar a história, né? Vocês vão estudar, eu falo se só hipoteticamente, vocês vão estudar a história, né? Existiram grupos extremistas católicos que mataram muitas pessoas, grupos católicos, né? Extremistas que mataram muitas pessoas. Existiram grupos protestantes, extremistas, que mataram muitas pessoas, né? Então, assim, no passado histórico, isso sempre parece que acontece, é uma coisa que se repete, né? E, no caso, os grupos extremistas islâmicos, né? São grupos que matam muitas pessoas há muito tempo, né? Então, assim, já faz muitos anos que se tem medo, né, do terrorismo. Por quê? Nossa, Dani, uma coisa que eu fiquei meio, sei lá, assustada ou impactada foi quando ela falou que o Talibã açoitava as pessoas em público mesmo, sabe? E falando que todo mundo era pecador. Eu pensei, tipo, mas no século XXI, uma coisa dessa acontecendo, sabe? Eu fiquei meio chocada. Pois é, exatamente. E é a cultura deles, né? Dani, no final do capítulo 10, tem uma foto aí no livro do Talibã açoitando publicamente as pessoas, que vai você dar uma olhada aí. Foi, eu vi ontem, quando a luz voltou. Eu vi sim, e é mesmo, e existe isso, esse negócio de escotada e tal, não sei o quê. Eles têm um código lá no Corão, enfim, que prevê esses castigos físicos, né? Agora, o que eu achei curioso é que todo o extremo, né? Eu achei curioso quando ela falou que quando a ex-primeira-ministra foi assassinada, eu até vou ler um videozinho sobre isso, porque eu não lembrava desse fato, estava tentando me lembrar. Eu vou ver o nome dela aqui, vocês chegaram a ler? Deixa eu ver o nome dela. Ela era bem famosa mesmo. Cadê? Quem achar primeiro pode falar, tá? Não sei se vocês lembram disso. Eu não sei se é benzina, buto, alguma coisa assim. É alguma coisa de grupo, é isso mesmo. E eu fui olhar, eu falei, gente, mas isso aconteceu mesmo. Só que, como não faz parte da nossa realidade, a Daniela, gente chama benzima buto. Benzima Bhutto, exatamente. Se você procurar na internet, você vai achar, né? E aí ela narra o dia que ela viu. Ela narra a morte Não, dessa mulher na frente Daniela, eu falei errado. É Benazir Bhutto. Benazir Bhutto. Tá em É que um nome complicado, viu, galera? Mas a gente entende. Mas o negócio é a gente entender quem que é a pessoa. Qual que é o capítulo que tá, gato? Me ajuda aí a achar. Porque eu lembro, eu marquei, mas sabe como que é? Tá no capítulo 8. Ah, tá. Marquei milhares de coisas. Lá no finalzinho, né? Benazir Bhutto, exatamente. Que foi quando ela se deu conta, todos os nomes são complicados, é isso mesmo, Felipe, porque é uma outra. É um mundo. Língua, né? Um outro muito diferente, né? É uma língua muito diferente
da nossa. E aí eu fui ver a história dela, né? Ela era filha, Benazir Bhutto era filha de um outro político também, que foi assassinado também lá no Paquistão, né? Lembra que a gente está falando do Paquistão, né? E eu acho muito interessante, acaba que a gente está falando meio sem ordem, mas não tem problema. Ela se sentia segura lá, porque quando ela ouvia falar do Talibã, a Malala, no caso, né? Ela se sentia segura porque ela pensava, não, eles estão longe, né? No Afeganistão e tal, mas na verdade é tudo do lado, né? Tudo ali bem próximo. Mas ela Pior foi quando ela falou que essa primeira-ministra, ela vivia em exílio por conta desse perigo dela ser mulher, dela querer tomar posse desse lugar de primeira-ministra. E quando ela falou que ela morava na Inglaterra em exílio por medo, eu fiquei tipo, meu Deus, gente, onde chega o ponto escroto do ser humano? Exatamente. Ela se exilou e aí eu estava falando duas coisas, que ela era já, essa Benazir Bhutto, era filha de um outro político, né, que foi assassinado também, e aí ela também continuou na carreira política, porque quando o pai dela morreu, ela foi exilada, né, ela foi expulsa, meio que expulsa do Paquistão. Aí depois de um Sim, tempo... ela falou que desde os 2 anos dela, que ela se lembra, essa mulher estava exilada. Exatamente. E aí ela foi exilada, mas esse exílio foi o segundo. O primeiro exílio foi quando o pai dela foi assassinado, né? Que ele também era político. E aí o pai dela foi assassinado, ela foi exilada, teve que sair do país. E aí depois ela retornou e tornou-se uma mulher da política do Paquistão. Aí ela se tornou primeira-ministra 2 vezes. Eu fiquei imaginando, não pude ler muito a fundo a história dela. Eu falei assim, caramba, como que ela conseguiu, né? Sendo mulher. A dificuldade que ela deve ter passado para chegar nisso, tanto que as pessoas xingaram ela, falando que ela ia pro. Porque lá na região deles eles têm muito disso, né? Que ela ia pro inferno por tentar tomar aquele cargo. Eu imagino eles reclamando e falando mal dela. Pois é. Mas assim, o Paquistão, ele não tinha o extremismo nele. Claro que mataram o pai dela e tal, matavam as pessoas assim, esporadicamente, né? Pontualmente matavam as pessoas, mas que estavam ali ligadas a algum interesse político, né? Essas coisas. Só que, com a chegada do Talibã, porque o Talibã não estava lá, o Talibã estava no Afeganistão e outros lugares próxima região do Paquistão. Mas quando o Talibã chegou no Afeganistão, ou no Paquistão, aí que foi o problema, né? Porque o Talibã é esse grupo extremista, né? É um grupo religioso extremista. E aí foi quando as coisas pioraram, porque ela, quando era pequena, ela dizia que eles viviam num paraíso, né? O vale onde ela morava era tranquilo, tinha religião, isso, Felipe, ficou mais rígido. Tinha Pior que começou religião, aos poucos, tipo, começou com as transmissões de rádio, que Malala e o pai dela já não acharam muito normais. Aí eles começaram a tomar conta das coisas, falando que era proibido isso e aquilo, que se fizesse isso e aquilo, eles tinham controle das coisas, que todo mundo era Isso, era Mas, proibido cinema, era proibido mulheres em lugares públicos. Dani, a Teve uma gente. hora que ele chegou até cortar Os a rede canais de de TV. TV, porque a Malala teve isso, porque teve uma hora que a Malala ligou a TV e não tinha nem nada, e aí ele falava que era proibido assistir porque as mulheres mostravam o cabelo, mostravam o rosto, enfim, ele falava isso. Dani, a gente não tinha que falar primeiro do terremoto que causou tudo isso? tinha que falar. A gente já foi mais para frente um pouquinho, só aí a gente vai voltar lá no terremoto. Mas a gente estava falando do Talibã, né? Que o Talibã chegou lá. E aí o Talibã chegou lá, né? Depois do tal terremoto. Júlia, fala para nós aí, então, fala sobre o terremoto para nós, porque nós fomos apressados e fomos ao assassinato da mulher, que era o final das contas, a gente começou por lá. Fala para nós um pouquinho, por favor. Tá, aconteceu um terremoto muito forte no norte do Paquistão, que até alcançou 7,6 pontos na tabela Richter, que destruiu, embora não causou muitos danos,
mas eles conseguiam sentir os tremores muito fortes. Já em Shangla, que era lá a aldeia, né, da família de Malala, destruiu muita coisa, casas, homens, mulheres e crianças morreram, muitos ficaram órfãos. E aí, nessa situação de medo, o governo demorou muito tempo para poder mandar reforços e assistir essa população que está necessitada. E aí apareceram grupos conservadores extremistas lá, e aí eles ajudavam a reconstruir as casas, eles acolhiam os órfãos. Tem uma sigla lá para esse grupo, só que eu não decorei. É verdade. TNSM. TNSM. Tem alguma coisa, Uhum. Aí começou essa onda de medo, o país inteiro entrou em choque e eles estavam muito vulneráveis. E aí, nessa situação, começou Eles o estavam Mullah mais vulneráveis FM. ainda, porque a maioria deles eram analfabetos, então eles não tinham conhecimento que aquilo era algo geológico, que acontecia mesmo. Então eles aproveitaram das pessoas não terem estudo para passar medo nelas. Na verdade, não se ensina, não se dá educação justamente para poder se manipular as pessoas pelo medo de Alá, né? Foi o que a gente percebeu, ninguém está julgando nada, a gente fala isso com base no que a Malala descreveu para nós, porque quando ela fala mais para frente das crianças, ela fala que as crianças não aprendiam a ler de fato, né? Ela fala que as crianças aprendiam Só aprendiam a ler o que era o Alcorão, né? Repetir, nem sabia o que significava. Isso, exatamente. Mas isso é um pouquinho mais para frente. Aí o que acontece? O que eles fizeram? Quando esse grupo religioso foi lá de bonzinho, né, ajudar as vítimas do terremoto, que atingiu lá muito gravemente a vila dos parentes da Malala, né, onde morava a família, né, mais os parentes mesmo, primos, tias, enfim, tios. Ela até falou que eles iam muito lá visitar antes, né, disso, eles iam visitar, levavam comida, né, principalmente nessa época do jejum do Ramadã, que faziam refeições. A Malala, pelo que a gente entende, era assim, porque o pai dela foi para a cidade, era uma pessoa mais esclarecida, então eles tinham condição de vida melhor, embora fosse difícil, né, também, mas eles tinham uma condição de vida melhor do que esses parentes. Ok. E aí, quando deu esse terremoto, o governo custou a chegar lá para ajudar essas pessoas, né? Para levar, porque lá não tinha hospital. Lá não tinha médicas mulheres. Por que isso não é tão tinha escola. Oi? Não tinha escola. Isso, não tinha escola. E por que é importante falar sobre médicas mulheres? Porque as mulheres só podiam ser atendidas por médicas mulheres. Então, não ter médicas mulheres significa que para a mulher não tem saúde, né? Não tem como cuidar de uma mulher de maneira mais profissional, vamos dizer assim, porque é claro que devia ter as pessoas mais antigas, as mulheres mais antigas, que tinham remédios caseiros, né? Com plantas, chás, essas coisas. Porque toda cultura tem, né? Mas, quando se precisava de uma avaliação especialista, de um médico mesmo formado e tal, elas não tinham, porque não tinha médicas mulheres, então, só na cidade que tinha e algumas, né? Enfim, então eles estavam sofrendo muito. Dani. Oi? Eu já vi uma muçulmana falando, né? Porque perguntaram para ela exatamente isso. Se ela poderia consultar com médicos homens. E ela disse que questões médicas eles deixam. Só que eles encorajam a consultarem com médicas mulheres. Se por caso de emergência não tiver, aí ela disse que é lícito. No Paquistão, então, é diferente? Não, então, eu estou falando com base no que a Malala relatou aqui, né? Agora, detalhes, se pode, se não pode, mas ela faz questão de falar que não tinha médicas mulheres. Então, assim, eu acredito que era lícito, mas, de repente, nem todo marido ia aceitar,
da sua mulher se Não autorizava, né? entendeu? Era lícito, mas depende do marido, né? Que até em culturas que não são culturas islâmicas, em culturas ocidentais, tem marido que oprime as mulheres e não deixa a mulher sair na rua e não deixa isso, mesmo sendo lícito. Nossa, muitos, infelizmente. Pois é, que agride a mulher e tudo. Então, você imagina numa cultura dessa, em que a mulher já não é gente, o marido pode fazer o que quiser. E pensa, o marido, ela estava falando que elas brincavam de casamento, né? E aí ela contou que muitas dessas meninas que iam se casar e morar com a família do marido, entendeu? Elas não tinham uma casa própria delas. Elas iam, Dani, casavam e moravam. aqui dizer, tem uma parte do livro. Marido, o pai do marido, enfim. Diga, Aqui tem uma parte do livro que a Malala, ela fala que o pai das crianças fala que, tipo, não trata ela como pessoas da família, uma pessoa importante da família, porque logo, logo elas vão se casar e vão se mudar para a família do marido dela, no caso, né? É por isso que elas não são tratadas como, tipo, um membro da família mesmo, como filho homem. Exatamente. Sim, se nasce um filho homem, eles atiram pra cima, fazem festa e comemoram, colocam o nome lá na árvore genealógica deles. Agora, quando é uma menina, é tipo mais um nascimento comum, como se nem tivesse nascido. E quando é uma menina, eles chegam e falam pra mãe, nossa, meu Deus, coitado de você, sabe? Como se fosse tipo, meu Deus, o que aconteceu? Graça, né? Que desgraça. Tipo isso. Sim, era como se Como não se fosse uma pessoa. fosse. Sim, como se fosse estar ali retirando um lixo de dentro da mãe. Exatamente. E é tão estranho isso, né? Porque os homens nascem das mulheres, né? Então, para nascer homem, Pois tem que ter uma mulher. Se não tiver mulher, como é que faz? Pois é. Né? Mas, enfim, vamos prosseguir. É isso mesmo. São os questionamentos que a gente faz e que as pessoas deviam se fazer, né? Mas é muito difícil lutar contra essa religião, porque a religião se funde à cultura, né? Então, Sim, exatamente, por serem muitas pessoas também que não têm estudo, eles acreditam muito no que eles falam, e às vezes eles não vão contra, eles vão a favor por não conhecerem, por não saberem o que passam. não, eles acham, eles acreditam muito no tal do Alá, né? Eles acreditam em Alá. E aí, e no livro sagrado, né? Que foi escrito por Maomé. Então, o que eles fazem? Eles seguem aquilo ali. Mas o que eu acho curioso é assim: eles seguem aquilo ali, né? Mas, e tem o tal dos códigos, das tribos, não sei o quê. Mas eles seguem mais ou menos, né? Porque você vê. Peraí, que o doguinho tá fazendo arte aqui. Ê, doguinho! Você vê que a Malala, quando assassinam a Bhutto lá, quando assassinam ela pensa, nossa, então nós não estamos seguros, porque tinha um código dentro do código da tribo que não podia matar a mulher, que as mulheres não podiam ser mortas, e mataram a mulher. Então, o que ela percebeu? E nós também percebemos que esse Eles não estavam seguindo isso à risca. Exatamente, mas queria seguir a risca. Dani, O menino não podia estudar. Sobre a Benazir, ela no final do capítulo 8, a Malala ela fala assim: se Benazir Bhutto pode morrer, ninguém está seguro. Exatamente. Foi essa a conclusão que ela chegou. Quer dizer, porque ainda se sentia um pouco mais segura, como uma criança de 10 anos, porque ela tinha 10 anos nessa época. Tanto que ela era evoluída, como ela fala aqui, as coisas que ela pensava em relação à sociedade, em relação a ela própria, em relação à própria religião. Porque ela, com 10 anos, notou isso, e muitas mulheres e homens com mais de 40 não notaram o que ela notou. Exatamente. E não percebiam, certo? E o que fez? Qual que é a diferença da Malala para as outras pessoas? Que ela foi para a escola. Isso. E que o pai dela, ele era assim, tratava as mulheres como gente mesmo. Ele já era. Estudo, educação. Eu sempre falo para os meninos menores, que eles ficam perguntando por que eu vou estudar isso, matemática, ciências, física, se eu não vou usar isso na minha vida. Eu falo, gente, o estudo
serve para desenvolver o intelecto de vocês. Não sei se já falei para vocês isso, mas mesmo que você não use, tá? Mas o estudo... Nossa, Dani, eu fiquei muito triste quando a Malala falou que a mãe dela era analfabeta, né? E que ela não sabia reconhecer os preços no mercado. E que ela sabia que muitas mulheres eram assim, como a mãe dela. Que uma mulher dentro da própria casa dela era analfabeta. Que ela ficava triste e frustrada com isso, sabe? Imagina mesmo. A maioria das pessoas, das mulheres, eram analfabetas. A maioria. E isso, volto a falar, toda sociedade que não dá valor à educação dos seus cidadãos, ela tem o objetivo de manipular essas pessoas, de não dar liberdade, porque conhecimento é liberdade. A própria Bíblia fala, né? A Bíblia é um livro para muita gente, para outras pessoas é uma verdade. Enfim, a Bíblia é um livro, né? Vamos lá. Aí a questão da verdade, palavra de Deus, é pessoal. Mas a Bíblia fala o quê? Que a verdade liberta. Gente, isso é uma verdade tremenda. Dani, sim? Dani, o versículo é assim: conhecereis a verdade vos libertará. É isso aí, exatamente. Então, quando você conhece a verdade te liberta, certo? Por quê? Porque toda verdade é libertadora em todos os sentidos. Quando você conhece a verdade, eu sempre falo, sempre ensinei meus filhos assim, quem mente é preso àquela mentira. E outras, porque quem mente não mente uma vez só. Então, quando você mente, é uma amarra que você coloca na sua perna. É uma bola daquelas de ferro antigas de prisioneiros, de escravo, de prisioneiro, exatamente. Que você põe na sua perna cada mentira que você conta. E você não se livra dela até que alguém descubra a verdade, certo? Então, é o seguinte, o que acontece? Então, quando essas pessoas não têm elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à verdade. Elas não conseguem distinguir o que é verdade, certo? E isso é para qualquer pessoa que queira manipular, tomar conta, né, de uma determinada sociedade, ou de um país, ou de uma escola, seja o que for, né, de um determinado grupo de pessoas, a primeira coisa que ela faz é deixar essas pessoas no escuro, ou seja, tirar a possibilidade delas pensarem. Qual a melhor forma? Hitler fez isso. Ou a doutrinação, né? Igual Hitler, nas escolas. Isso aí. Ou manipular o que vai ser dito nas escolas, que foi o que Hitler fez, né? Hitler fez isso. Deixa eu só responder. Dani, eles estavam tão no escuro que eles não sabiam nem que eles estavam rezando, eles só repetiam. Exatamente. Então, assim, uma ignorância total. Igual na... Dani, Você vê que uma as coisa se repete. Oi, fala. coisa que eu acho mais horrível disso tudo é que é uma coisa recente, foi em 2000, 2005, por aí mais ou menos. Não, pois é uma história muito recente, gente. É uma cultura, assim, muito, muito louca. Mas a gente sabe que eles vêm passando por isso bem antes de 2000, 2005, que não começou em 2005, né? O pior é a gente saber disso e não poder fazer nada. Sempre foi assim e pior. Marcelo, tá bom, já tô sabendo da Laura aqui, tô olhando o chat rapidinho. Aconteceu com vocês também. Choveu demais? Tá, é verdade. Faltou luz para todo mundo. Só um segundinho, que tem... Vixe, alguém viu a tampa de caixa d'água voando, tá certo. Só para entender aqui que alguém falou alguma coisa. Depois eu continuo. Ah, tá. Alguém falou, fui adicionar a tarefa ontem, tinha acabado a energia, agora não tá dando mais para adicionar. Eu já falei com a Vanessa a respeito disso. Inclusive, o meu filho também não conseguiu adicionar. Porque a hora que voltou a luz, eu não podia fazer isso para ele, porque ele passa para mim, né, digitado, enfim, e eu é que posto para ele na plataforma. Ele é pequeno, não sabe fazer. E aí, eu não consegui, porque eu tinha que preparar as minhas aulas de hoje. Então, eu também não consegui adicionar. Já falei com a Vanessa, pedi se há possibilidade de quem resolve lá na plataforma abrir mais o dia de hoje, para que todo mundo possa entregar a tarefa,
tá certo? Então, já conversei com a Vanessa, estou esperando a resposta, tá certo? Mas ela vai, seja o que for... Alguém está falando cãibra do pulmão, meu Deus. Não é no pulmão exatamente, é nos músculos das costas. E aí os músculos das costas comprimem o seu pulmão e o seu diafragma, que fica na frente. E aí você tem dificuldade de respirar, porque quando você respira, o pulmão expande. Aula de ciências. Né? Vamos lá. Quando respira, o pulmão expande. Quando ele expande, os músculos eles são afastados. E quando você está com cãibra, a cãibra faz assim com o seu músculo. Então, quando você respira, dói. É isso. Bom, enfim. Contrai, né? Exatamente. Os músculos contraem quando o pulmão vai para expandir, para você respirar, dói, né? É isso. Enfim, isso é uma coisa horrível. Acho que é das piores câimbras que existem é a cãibra no diafragma e nessa nas costas. Não vai falar por aí que eu falei que eu estava com cãibra no pulmão, não, porque não é isso. É no músculo das costas. Enfim. E aí a gente vai ver se consegue abrir, para quem não conseguiu postar a tarefa, tá certo? Acho que vai dar certo, sim. Ah lá, a Vanessa já falou, a plataforma está aberta hoje até as 23h59 para poder postar. Então, já resolveu, quando acabar as aulas de hoje, né, lá no meio-dia e pouco, você vai lá e posta a sua tarefinha, tá bom? Beleza. Aí, então, vamos voltar mais um pouquinho, nossa aula terminou, mas só para a gente fechar o raciocínio aqui, em relação à educação. Então, toda sociedade, né, toda pessoa que deseja manipular pelo medo, que era o caso lá, por quê? Porque lá, voltando para o Talibã lá, né, como esse grupo foi lá, ajudou, não sei o quê, eles são religiosos, né, e aí eles começaram a colocar a culpa do terremoto nos pecados, que eles chamam de haram, né? Tinha até uma novela uns tempos atrás, que acho que era O Clone, que falava sobre haram, que é a cultura muçulmana, né? E aí haram é o nosso pecado, é o pecado. São coisas erradas que se faz contra as leis da religião. É o haram. E ele falava que esse terremoto tinha sido um juízo de Alá Castigo de Deus. sobre eles, um juízo, uma punição. Alguém falou uma coisa, mas falhou. Castigo. Castigo, punição, né, de Alá, em relação aos harams, né, ao haram, ao pecado. Então, quer dizer, as mulheres estavam se ocidentalizando, né? O que é se ocidentalizar? Usar roupas dos ocidentais, ver filmes, ouvir músicas, né? Os costumes dos ocidentais. E essa novela O Clone, se vocês tiverem a oportunidade de ver uns pedacinhos dessa novela, tem um senhor idoso lá, é o tio de alguém, que ele fala muito isso. Ele fala, não, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão se deixando contaminar pela cultura ocidental. E ele fala exatamente isso. E ele fala, esse haram, vocês vão queimar no mármore do inferno. E não sei o quê. Gente, isso é verdade. As pessoas estão colocando, controlando as outras, né, pelo medo de ir para o inferno ou de ter essa punição eterna, porque ir para o inferno seria tranquilo se fosse rapidinho, né? Mas é toda uma eternidade. Porém, é uma eternidade. É uma eternidade de sofrimento, exatamente. Inclusive, na cultura ocidental também tem essa coisa do inferno, mas ela é ligada às culturas cristãs, né? Mas os muçulmanos também têm. Porque, no final das contas, judeus, né? Os judeus que não são... Tem judeu cristão, mas o judeu que tem lá a cultura de Deus e tal, do Criador e tal, eles são primos, não vou falar primos, meio irmãos, assim, dos muçulmanos, tá? Então, eles são, assim, parentes, muito distantes, né? Mas são. Então, assim, por quê? Porque eles têm... a origem deles é a mesma. Isso aí tem que estudar na Bíblia, porque a Bíblia é um livro de história, tá? Também, é um livro de história de Israel. E aí eles têm essa situação da família de Ismael, que são os muçulmanos, que deu origem aos muçulmanos, Ismael, filho de Abraão, né? E o Isaac, que foi o filho, né? Acho que é Isaac. Enfim, tem que estudar. Mas eles são... Abraão, né? Eles são primos. No fim das contas, são parentes. Então, um foi para um lado e outro foi para o outro.
É isso. Pessoas, eu preciso encerrar, já tem o povo do 8º ano, já está querendo entrar, estou mandando todo mundo embora, tá certo? Na semana que vem a gente continua, se der tudo certo, sem câimbras, tá bom? Leiam mais um pedacinho da história, a gente volta um pouquinho nessa parte, avança mais um pouquinho, tá bom? Continuem lendo aí essa história maravilhosa que é a da Malala, embora seja muito triste, né? É interessante. Mas rica. Ela é uma história muito rica, tá E certo? é completa realidade, né? Isso, e a realidade de muita gente. Mostra como a cultura deles é diferente da nossa. É importante também estudar essas coisas. Exatamente. E até para a gente valorizar a nossa liberdade. Porque quando você vê coisas Sim. como essa, você começa a valorizar a liberdade que você tem. Nossa, Dani, eu fui contar o que eu tava lendo pro meu avô, ele achou muito interessante. Meu avô mesmo, sabe? E falou assim, não, depois que você terminar de ler a história, você me empresta o livro pra mim ler. Que Nossa, eu lindo. achei muito legal da parte dele. E eu também fico muito feliz sendo a pessoa que escolheu esse livro, que acertou, né? E que algumas pessoas... Isso aconteceu também com o livro da Estrela. Várias mães leram o livro da Estrela, né? Quando eu passei e tudo, se interessaram, falaram, nossa, que coisa legal, né? Eu quero aprender isso daqui, eu quero ler isso daqui. Eu fico muito feliz que os livros que a gente escolhe, né? Alguns deles não ficam só para vocês, passam para as famílias de vocês. Então, são conceitos, são riquezas, né? Porque a literatura é uma riqueza. E que passam para outras pessoas, que alcançam não só vocês, mas alcançam as famílias de vocês e, através da família de vocês, outras pessoas. E essa é a corrente do bem, né? A gente vai fazendo em volta da gente e, de repente, você está alcançando alguém lá no outro estado, no outro país, sem nem saber. Tá bom? Por falar nisso, eu estou pensando em abrir um Instagram de literatura. Se eu fizer isso mesmo, eu gostaria do apoio de vocês, tá bom, meninos? Pra vocês me seguirem lá e curtirem para falar um pouquinho sobre os nossos claro, livros e outros. Apoio, Dani. Tá bom? Eu estou Tá pensando, bom. eu quero trabalhar nisso, estou com muita vontade de fazer. Tá bom? Fala pra Vanessa postar lá no Eu grupo vou de tarefas pra gente seguir. Fazer o quê? Ah, tá, postar no... Tá certo. Então, beijinho. Preciso ir embora, infelizmente. Dani. Amo vocês. Em breve nos veremos. Uma boa semana. Tchau. Obrigada por você também. Tchau. Obrigada, queridos. Até. Tchau.